ela diz pela acumulação, ela permite a acumulação, mas no limite de 30% dos honorários contratuais quando cumulados, daí cumulados pode ter mais 15%, e aqui no Estado nós temos a questão da compensação. Então no Estado, aqui a nossa tabela da ordem e o parecer da comissão que foi aceito pelo pleno do Conselho da Ordem no Estado é pela acumulação. Então, ou seja, o juiz vai lá e condena em 10%. Os honorários prevêem 35%. Então você compensa esses 10%. Tá? Então a ordem tem limitação, mas a entidade tem que limitar. Então, por exemplo, no caso concreto do Wilson, uma sugestão. Todo e qualquer advogado credenciado ou contratado tem que seguir um modelo de orientação da entidade sindical de como que ele tem que agir com o trabalhador que ele foi autorizado a ser credenciado. Então, estabelecer a entidade o limite. Dizer, ó, você, se for condenado em honorários assistenciais, você tem que compensar no limite tal, etc, etc. E, com todo respeito, independentemente da posição do Ministério Público, isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer com o Judiciário e com o Ministério Público depois. Eu acho um absurdo eles intervirem nisso. E aí vou dar alguns exemplos concretos, porque a gente pode, eventualmente, achar que 30% numa situação é um absurdo, ou 40%, e em outra situação pode ser não tão absurdo assim. Então vou dar um exemplo. Uma situação, por isso que eu acho que isso tem que ser regulado, a ordem já faz uma regulação, e a entidade sindical, conhecendo essa categoria, vai fazer uma regulação. Então, por exemplo, quando você tem uma situação concreta, onde você precisa de um assistente médico, por exemplo, você precisa de um atendimento no segundo grau especializado, você precisa de um atendimento no terceiro grau especializado, e eventualmente você tem uma execução extremamente complexa, você tem graduações no contrato ou na regulação do sindicato que vai prever isso. Certo? E aí talvez 35% não seja abusivo. Né? Por exemplo, muitos trabalhadores que várias entidades sindicais representam, nós não temos condições de pagar um médico do trabalho. Né? Algumas entidades sindicais têm, outras não. O trabalhador não tem dinheiro para pagar esse médico do trabalho, mas o nosso contrato de honorários que a gente sugere para os advogados das entidades sindicais, a gente prevê. Se você tiver um médico do trabalho, ele vai trabalhar pelo risco também. Ele vai ganhar lá 3%, 4%, 5%. Você vai precisar com um contador, mais 5%. Por exemplo, tem vários, e infelizmente está acontecendo, vocês sabem, tem muitas recuperações judiciais de falências. O que nós estamos sugerindo às entidades sindicais? A gente não pode brincar com isso aí. Tem que ter um advogado especializado em questão falimentar. Para atuar, inclusive, desde o início, na hora da votação do plano de recuperação e tal. O que a gente prevê no contrato? Se for contratar esse advogado, ele vai ter X%. Porque o trabalhador não tem dinheiro para pagar, antecipar o advogado. Se o sindicato tiver dinheiro para chegar e pagar por mês para esse advogado falimentar, melhor. Não vai precisar cobrar do trabalhador. Então tem várias situações no processo, por isso que eu acho muito temerário no mínimo, né? É um absurdo, para falar a verdade. O Ministério Público e o Poder Judiciário, eles analisam as relações judiciais, individuais ou coletivas, como se elas fossem absolutamente simples do tempo com todo o respeito ao doutor Edésio, mas o tempo que meu pai era estagiário do Sindicato da Construção Civil, em 1957, onde a gente tinha uma junta de conciliação e julgamento, no Paraná. Gente, questão falimentar, quem acompanha falências e recuperações judiciais complexas, isso demora anos. Você tem que ficar... Se você leva a sério, você tem que estudar muito para brigar contra o síndico, que tem interesse que os trabalhadores nunca recebam esse dinheiro, etc. Então, estou dando um exemplo, e dentre outros. Então, acho que, já respondendo isso, óbvio que tem que coibir. Mas a ordem já tem uma posição, e eu posso até dizer aqui, o bom é que o Supremo já se posicionou, né? O Supremo já disse, em 94, dizendo o seguinte, que todos os honorários sucumbenciais, independentemente da condição de empregado ou não, é do advogado. Então, por exemplo, se você é empregado numa empresa e tem a sucumbência, essa sucumbência deve ir ao advogado. A mesma coisa, se o advogado é empregado do sindicato, a sucumbência é do advogado. O que
está definido na ordem, nessa própria ADF, que foi proposta pela CNI, contra o Estatuto da Ordem, é de que no contrato pode haver uma previsão do cliente, do advogado, abrir mão de parte dos honorários na relação contratual. Então, por exemplo, 90% dos honorários de sucumbência ficam com o escritório de advocacia, 10% fica com o cliente. Isso é permitido. A ordem diz que isso não é abusivo, não é captação de clientela irregular, certo? Então, no parecer, tem todas essas justificativas. Mas a grande questão, além da regulação da ordem, é o sindicato estabelecer essa regulação. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, tem que ter contrato entre o sindicato e o advogado, mesmo que o advogado não vai receber um centavo mensal. O contrato, ele não é só para definir um valor fixo que o advogado vai receber mensal, que eventualmente o advogado pode receber um valor fixo para orientar a diretoria, certo? Para ações coletivas. Mas é para estabelecer e regular as relações jurídicas desse advogado com a entidade e desse advogado com a categoria. Inclusive com quais os limites que o advogado pode cobrar dos trabalhadores. Eu acho que isso tem que estar regulado pela entidade sindical. Até porque, se o cara for credenciado e não respeitar esses limites que estão contratados, a entidade pode, inclusive, denunciar o advogado. Dizendo, não, eu disse que só podia cobrar 5% do trabalhador que você credenciasse. Você cobrou 10%. Certo? Aí sim. Não é porque o Ministério Público diz que não pode, ou porque o Judiciário diz que não pode. Não, é porque o sindicato, ao credenciar o advogado, fez um combinado que não sai caro. Certo? E o advogado aceitou, dentro dessas condições, atender esse conjunto de trabalhadores representados. E aí o advogado vai dizer, não, eu não, por 5% não dá, você vai ter que me pagar X por mês, e daí eu aceito 5%, faz parte da negociação, desde que ela esteja dentro de limites éticos. Então, essa regulação, Wilson, ela tem que acontecer primeiro no sindicato. No caso concreto do colega, eu já não posso dizer se é abusivo ou não, porque, obviamente, que se for padrão 35% sem nenhuma graduação, a própria ordem já entende que é abusivo. Ela não permite que tenha isso. Agora, se tem vários profissionais envolvidos na causa e vários profissionais vão receber parte dessa graduação, aí talvez 35% não fosse abusivo. Vou responder rapidamente, até para priorizar aí e estamos com o horário já bem adiantado. A minha sugestão muito simples aos companheiros dirigentes sindicais é muito concreta. Se cada entidade sindical visitar uma escola ocupada e conversar com esses estudantes, já é um bom começo. Nós nos sentimos muito fragilizados ou discriminados quando estamos nos piquetes. Não sentimos? Por que nós não podemos visitar, então, esses estudantes para ouvi-los? Ver o que pensa essa gente, o que eles acham da gente, o que eles querem para a sociedade. É um momento riquíssimo que o Brasil está vivenciando e, portanto, ouvir os jovens, essa geração que resolveu ocupar as escolas, e o termo correto é ocupação, não invasão, porque a escola é deles. Eles não estão invadindo nada, a escola já é deles. Aliás, estão cuidando das escolas. Portanto, se cada sindicato, cada dirigente puder visitar e entender a pauta deles, é fundamental. Porque é essa solidariedade que nos falta quando nós estamos em luta. Essa solidariedade quando nós estamos nos nossos movimentos, nas nossas greves, nos nossos piquetes, todo mundo nos olha de cara feia. E, portanto, isso é um movimento importante que a gente faz. Vá visitar uma escola ocupada, vá conversar com os estudantes. Outra questão que me parece seja fundamental, respondendo... Desculpa, eu não consigo, né? Eu começo a falar, não paro. Eu quero sugerir para vocês verem um filme que chama Orgulho e Esperança. É um filme inglês, já não é muito novo, acho que deve ter uns 4, 5 anos, que fala da grande greve dos mineiros, aquela greve de 1 ano que durou na Inglaterra, e a interação que o movimento LGBTS, o movimento gays e lésbicas, teve com essa greve. Porque ambos os movimentos eram altamente criminalizados pela Margaret Thatcher. Tá? E
ambos os movimentos tinham um preconceito um com o outro. E como que teve essa interação? Foi muito interessante esse filme, inclusive para o momento que a gente está vivendo agora, porque em um determinado momento parte do movimento perceberam que eles tinham um inimigo comum. Então, e isso um fato real e que mudou a vida da Inglaterra, tanto a favor dos trabalhadores como a favor das pessoas que têm opções sexuais diferenciadas. Bem interessante esse filme. Orgulho e Esperança. E por fim, dizer que, primeiro, a bandeira nacional é nossa também. Nós temos as nossas bandeiras de luta, e a bandeira do Brasil é nossa também, ela não é exclusividade de ninguém, é de todos nós. Segundo, está na hora da gente começar a bater panela, para o pessoal nos ouvir, que esqueceram das panelas. Não vamos esperar que os outros batam a panela por nós, vamos nós bater as panelas, vamos fazer barulho. Eu acho que mais do que nunca, e eu acho que deixei muito claro no período da manhã meu posicionamento, nós precisamos estabelecer novas agendas de luta e estabelecendo alianças estratégicas. Não dá para ir para essa luta que quer varrer o direito do trabalho, que quer varrer os direitos sociais, só as centrais sindicais. Nós temos que fazer e nós temos que ter maturidade suficiente para fazer alianças táticas com o Ministério Público do Trabalho e com o Judiciário. Ah, mas eles sempre nos perseguiram, agora que eles estão... Gente, olhar para frente, porque o que está em jogo é muito maior do que meramente o financiamento sindical. E aí eu tenho que ser muito honesto com vocês. O que está em jogo é a vida do direito do trabalho e é a vida dos trabalhadores. Então nós temos que fazer uma aliança maior, sim, com os magistrados, com o Ministério Público, com os novos atores sociais. E os jovens representam esse revigoramento das lutas sociais. E, portanto, a aliança e reconhecer o movimento estudantil, os movimentos de meio ambiente, os movimentos ecológicos são fundamentais para aprimorar nossas lutas e atualizar os nossos discursos. E isso me parece seja muito importante. Portanto, essas alianças estratégicas, inclusive, dão olhares diferentes, inclusive, para as lutas contra a antissindicalidade. Porque na medida em que nós envolvemos outras pessoas nas nossas lutas, nós conseguimos conquistar também a opinião pública, conseguimos estabelecer interlocuções diferenciadas. E que é